João capítulo 4. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou mais uma vez à Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?" Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Os samaritanos são judeus mestiços, e para entender um pouquinho dessa rivalidade, nós vamos precisar voltar na história. Após a morte do rei Salomão, seu filho Roboão colocou altos impostos sobre todo o reino, o que causou aí uma revolta no povo e, consequentemente, a divisão no reino em duas partes: o reino do norte, o reino de Israel, e o reino do sul, o reino de Judá. Algum tempo depois, o rei Onri, que é famoso pai do rei Acabe, construiu a cidade de Samaria e tornou ela a capital do reino do norte. Em 722 a.C., o Império Assírio invadiu o reino do norte e levou muitas pessoas cativas para a Síria. Eles trouxeram também muitas pessoas estrangeiras para morar no reino do norte. Esses judeus que ficaram no reino do norte começaram a se casar com os estrangeiros, o que era proibido pela lei de Moisés, e assim deram origem aos samaritanos, um povo mestiço, um povo que era judeu, mas não era puro sangue como os judeus do Reino do Sul. Por isso, tanta raiva entre os samaritanos e os judeus. Em 388 a.C., foi construído um templo no Reino do Norte para que as pessoas pudessem adorar a Deus e não precisassem ir até o templo de Jerusalém, que ficava no Reino do Sul, o Reino de Judá. Só que esse templo foi destruído no ano de 128 pelo sacerdote João Hircano, que era um sacerdote judeu. Isso causou ainda mais raiva e mais rivalidade entre os povos. Os samaritanos aceitavam somente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles criam também no Messias, mas era um Messias como um mestre, não como os judeus que criam um Messias político, um guerreiro, um rei libertador do povo de Israel. Para os judeus, todo samaritano era impuro, e qualquer utensílio do samaritano também era impuro. Se um judeu usasse um prato, uma colher ou um copo d'água, ele também se tornaria impuro. Toda essa história é muito interessante, porque Jesus quebra toda essa tradição e toda essa rivalidade entre os povos. Jesus pede água para essa mulher samaritana. Nenhum judeu respeitável ia conversar com uma mulher samaritana, pelo fato de eles considerarem todos os samaritanos impuros. Mas Jesus não considera as pessoas impuras. Jesus ele vem para nos tirar da impureza. Jesus ele vem para trazer as boas novas em nossa vida. O Evangelho que traz a paz, a justiça e a salvação. E Jesus não olhou para a rivalidade que existia entre aqueles povos, mas como o Salvador do mundo, ele entregou as boas novas àquela mulher também. Não importa se ela era uma samaritana, não importa se aos olhos dos judeus ela era uma impura. Para Jesus, ela era uma pessoa que necessitava de salvação, uma pessoa que necessitava de Cristo, que necessitava do Messias na vida dela. Todos os samaritanos, assim como aquela mulher, eram desprezados, mas Jesus quebra essas barreiras e leva o Evangelho a eles também. Assim também é nos nossos dias. Não importa o quanto você se sinta desprezado pela sociedade, não importa o quanto você se sinta desprezado pela sua família, pelos seus amigos. Cristo tem boas novas para você. Cristo tem as boas novas do Evangelho para a sua vida. Não importa qual cultura você esteja inserido, as boas novas do Evangelho são para todos. E se você aceitar essas boas novas, se você crer em Cristo, Ele entrará em sua vida e vai fazer fluir dentro do seu coração águas vivas que jorram para a vida eterna. Mas esse é um assunto para o próximo vídeo. Obrigado e compartilhe esse vídeo.